Eu me chamo Marília, eu sou enfermeira obstetra e neonatologista do Hospital Regional Dr. José de Simone Neto, o Hospital Regional de Ponta Porã, aqui no Mato Grosso do Sul. Atualmente, eu sou enfermeira responsável pela coordenação materno-infantil do nosso hospital. E nessa tarde eu venho conversar com vocês sobre as nossas experiências e como nós estamos fazendo o manejo do cuidado em saúde com pacientes COVID, né? Na nossa especialidade em obstetrícia. Eu não estou conseguindo ver o meu slide. Deixa eu fixar essa outra tela aqui para mim. Pronto. Então, quando a gente pensa em falar... Você pode voltar no primeiro slide antes, por favor? Quando a gente recebeu o convite, né, do pessoal do Ministério, a gente, infelizmente, tivemos um imprevisto, né, logístico com o nosso médico, e eu vim conversar com vocês para falar sobre esse manejo enquanto enfermeira obstetra, a minha experiência do que eu tenho vivido desde quando iniciou a pandemia com esses pacientes, e também como a gente tem respeitado o protocolo do Ministério da Saúde, as recomendações. Então, assim, nosso município de Ponta Porã, ele é um município, né, que acabou virando um centro de referências do cuidado em frente à pandemia, né, em todos os aspectos clínicos. O nosso hospital, ele é um hospital conveniado com o SUS, né, um hospital do município conveniado com o SUS, e que é feita uma gestão por um instituto privado, que é o Instituto Aqua. E desde então, quando começou todo esse modelo de gestão novo, desde quando o Instituto Aqua entrou, a gente começou a ter novas perspectivas de se fazer saúde, de se ofertar saúde vinculada ao sistema único, né? E conseguimos melhorar a nossa assistência. Com isso vem toda a pandemia e nós somos... Pode passar. Nós somos um município referência para outros municípios adjacentes da nossa microrregião de Ponta Porã, e atualmente, pelos dados do IBGE, a gente tem cerca de 93 mil habitantes, né? Já chegando aí aos 94, dependendo aí de como a gente vai ficar pós-pandemia, né? Porque assim como tem, infelizmente, morrido muitas pessoas, a gente também tem tido muitas vidas chegando, né? Pode passar o slide. Hilda, você controla o meu tempo, que eu falo bastante. Eu vou controlar. Tá. Então, a princípio, vou apresentar para vocês a nossa maternidade para vocês conhecerem um pouquinho. Como eu falei antes, nós somos o Hospital do Sistema Único de Saúde e a gente trabalha dentro da maternidade desde os princípios, né, com a estratégia de rede cegonha, né, que visa a humanização em saúde para toda essa linha materno-infantil. Nós somos uma maternidade de risco habitual, com 20 leitos disponíveis. Nós temos 3 salas de PPP, pré-parto, parto e puerpério, uma sala de estabilização neonatal, uma sala de classificação de risco obstétrico específica. Temos uma sala também de observação, um consultório médico, né, do pronto-socorro, um solar, onde a gente costuma fazer nossas atividades lúdicas, educativas, educação perinatal também para nossas pacientes. E, além disso, a gente também conta com uma disponibilidade de equipe médica 24 horas, de médicos obstetras, ginecologistas e também médico pediatra, em todos os 7 dias da semana, 24 horas por dia, além de uma equipe de enfermagem regulada, né, enfermeiros obstetras, titulados pelo COFEM, e também uma equipe de técnicos de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, toda uma equipe multiprofissional. Com a pandemia, nós precisamos fazer algumas adaptações, né, que é o que nós estamos vivenciando hoje. O nosso hospital, ele organizou, né, visto o próprio manejo do protocolo, um hospital respiratório, né, um hospital COVID. Nesse hospital respiratório, nós tivemos que fazer uma adaptação na área respiratória, que a gente chama, que está no slide, que é uma enfermaria clínica obstétrica, onde eu tenho 2 leitos para isso, específicos. Tenho também uma sala de parto, que era um leito de isolamento, que a gente acabou desmembrando ele para ser uma sala específica para parto, para evolução de parto natural, né? E quando necessário, a gente utiliza também para pacientes de puerpério de parto cesáreo. E uma UTI adulto. Nós não dispomos de UTI neonatal. Todas as nossas pacientes que precisam que tem algum quadro de risco grave ou que precise de uma assistência mais especializada ou de complexidade neonatal, a gente faz a transferência via
CORE, né, que é o sistema do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, e essas pacientes são contrarreferenciadas para o hospital de referência, que é o HU da Grande Dourados, Hospital Universitário da Grande Dourados. Tá? Pode passar? Aqui são fotos ilustrativas da nossa sala de parto, de como a gente maneja o nosso cuidado e os equipamentos que a gente tem, né? Então, a gente tem respeitado muito o empoderamento feminino, mesmo em fase de pandemia Covid. Pode passar? São mais umas fotos ilustrativas da nossa equipe, tá? Que eu quis mostrar para vocês verem um pouquinho de perto, imaginar um pouquinho como a gente tem feito essa linha pré-Covid, né? Então, a partir de então, a gente vai começar a falar da pandemia. Pode passar. Só a foto ilustrativa também. Pode passar. Então, no nosso manual de recomendações do Ministério, a gente tem respeitado ele ao pé da letra mesmo, né? Começando pelo processo organizacional. Diante disso, nós precisamos criar um protocolo de classificação de risco obstétrico para a ala respiratória, né? E nós só fizemos apenas uma adaptação de um protocolo que nós já temos na unidade, que é o de classificação de risco, né? Que é o colhimento e classificação de risco obstétrico. Eu só tirei o print para demonstrar para vocês, que aí no decorrer da aula eu vou falar sobre esse fluxo que a gente realiza. Dentro desse protocolo, esse paciente, ele passa por uma pré-triagem obstétrica, dentro da maternidade que a gente considera hoje como maternidade da área limpa do nosso hospital. Então, assim, o paciente chega numa pré-classificação de risco obstétrico da área limpa, certo? E mesmo a gente tendo hospital respiratório específico para isso, a gente dá oferta uma classificação de risco pré-obstétrica, para que esse paciente que de repente não tenha se locomovido ou procurado de imediato o serviço respiratório da nossa unidade, a gente ainda faça um filtro dessas pacientes, e a partir desse filtro a gente conseguir prestar assistência adequada. Então, essa pré-classificação obstétrica, a gente vai triar todas as sintomatologias. Se o paciente apresenta uma das sintomatologias que demande o protocolo, a gente já encaminha esse paciente para a área respiratória e, diante disso, a gente dá andamento a toda a assistência obstétrica que necessite, certo? Além disso, a gente já existe, pode passar. Deixa eu ver se é esse. Então, só continuando, antes de eu falar disso. Além disso, esse paciente que já sai da sua casa e procura o serviço respiratório, ele vai passar por o atendimento de classificação de risco e atendimento no PS respiratório, que lá também é onde nós fazemos toda a nossa classificação obstétrica de pacientes respiratórios, e diante disso ele já fica lá mesmo e faz todo o discernimento da assistência dele em saúde. Isso quando ele procura o serviço respiratório. E graças a Deus, no nosso município, em Potaporã, existe um reforço, uma concentração, uma disseminação de informação muito efetiva em relação à sintomatologia da doença, em relação aos serviços de saúde que nós ofertamos. Então, é muito raro mesmo, a gente conseguir encontrar alguma paciente no setor limpo na pré-triagem obstétrica. Mas eu preciso relatar isso para a gente demonstrar o quanto nós estamos preocupados em fazer todo esse filtro e diminuir o índice de disseminação da doença mesmo como um todo. Então, é bem importante isso para a gente, porque a população está bem informada em relação a isso, então eles já procuram o serviço correto, eles já vão direto para a ala respiratória, né? Então, às vezes, uma ou outra acontece de ir para a área limpa, mas graças a Deus a gente consegue fazer esse filtro e desmembrar a assistência. Quando eu trago esse print, é para mostrar para vocês que antes desse atendimento, dessa classificação, a gente precisa fazer o questionamento da sintomatologia da doença. E a partir do momento que esse paciente apresenta para a gente um desses sinais e sintomas, e a temperatura maior igual ou superior a 37,5, como todos já sabem, a gente já começa a fazer a investigação, a gente já começa a tratar com um cuidado ainda maior, ainda mais diferenciado, por conta de tudo que a gente tem vivido. Pode passar.
E aí a gente tem um fluxograma, né? Esse fluxograma ele é baseado na organização de espaços da unidade, né? Que é o PS respiratório, a enfermaria respiratória, que nós temos isso tudo muito bem organizado, sistematizado, a adaptação de ecografia obstétrica e o centro obstétrico e também a unidade de terapia intensiva para adulto, né? Que tudo isso é regulado e espaçado, organizado dentro da unidade de saúde do Hospital Regional de Ponta Porã. Porém, a unidade de terapia intensiva para neonatologia é sempre contrarreferenciado para Grande Dourados. Hoje, no nosso campo atual hoje de assistência, nós não tivemos nenhum RN de parto normal ou cesáreo com Covid que tenha sido transferido de imediato. Né? Nós já tivemos criança, parte pediátrica, mas parte obstétrica, ali naquele momento, uma intercorrência ainda não tivemos, graças a Deus, né? Mas se precisar, a gente faz todo o suporte ventilatório, o que for necessário, ali de imediato, que nós temos pediatras 24 horas na unidade, não só na área limpa, mas também na área Covid, e aí a gente faz toda essa logística, certo? Então, relacionado ao espaçamento e organização, tá tudo dentro dos conformes, de acordo com o nosso protocolo, a gente tem respeitado isso muito bem. E existe um fluxograma dentro da unidade para isso, né, que é a pré-triagem obstétrica, como eu já disse, e se o quadro ele é um quadro suspeito ou confirmado, porque também existem aquelas pacientes que já vêm com teste, de repente, da unidade básica de saúde, que já está fazendo um acompanhamento e precisa procurar o serviço especializado, ou um paciente que fez por meios próprios, particular, a gente também recebe essa demanda. E se esse paciente, ele é suspeito ou positivo, ele é encaminhado, né, esse paciente orientado a procurar pelos meios próprios assistência especializada. E aí, sim, atendimento médico, ele acontece na área respiratória. Quando não, ele continua na maternidade conosco, tá? Esse cuidado também desse paciente, a gente precisa fazer toda a troca, a gente faz a orientação de higienização das mãos, a partir do momento que esse paciente entra na unidade, a gente faz a troca das máscaras desse paciente e do acompanhante quando vem, né, a maioria delas, quase 100%, elas estão com acompanhantes, e a gente faz a troca, orienta a fazer isso, a higienização de mãos, né, e toda a orientação frente à pandemia para o atendimento. Quando é uma paciente de que o score de MIOS e de classificação de risco é uma assistência de classificação amarela, vermelha, aí a gente toma outros tipos de condutas, né, que tem dentro dos nossos protocolos. Pode passar? Marília, uma pergunta, nessa área respiratória, ela é totalmente separada da maternidade? Completamente separada, eu acabei não relatando. Então, assim, a nossa maternidade hoje do Hospital Regional, ela continua sendo a maternidade que sempre foi antes. Recepção social, tudo ok. A nossa ala respiratória, ela foi organizada para serviço respiratório em frente à pandemia, e dentro desse serviço, a gente oferta o serviço obstétrico, visto que nós somos um risco habitual. Por isso, dentro desse serviço respiratório, nós adaptamos uma enfermaria com 2 leitos clínicos obstétricos, que foi o que eu falei no começo, um leito, uma sala de parto, para evolução de parto, né, uma sala PPP, no COVID, né, e dentro da UTI, adulto, nós temos 2 leitos específicos para pacientes da obstetrícia, né, que hoje, inclusive, um deles está ocupado, com pacientes nossa, tá? Esse print desse próximo slide é só uma questão do próprio protocolo mesmo, que a gente faz o score de alerta MIOS, né, que antes a gente não utilizava e hoje nós estamos utilizando já, inclusive até por um processo de acreditação hospitalar, nós estamos nos adaptando a ele e conhecendo mais de perto esse protocolo. Pode passar? Então, de acordo com o manual, a gente tem algumas recomendações, que é o que a gente tem feito aqui, né, as internações antipartos, né, antiparto programado. Até o momento, nós não tivemos nenhuma paciente com quadro COVID com parto programado, né? As 2 pacientes que eu tive a oportunidade de participar de evolução de parto normal, elas foram pacientes transferidas via core, que eu vou contar lá no finalzinho, via core, e no ato da admissão delas já chegou em franco trabalho de parto e evoluiu para o parto normal. As outras pacientes foram pacientes que chegaram com um quadro moderado, né, de dispneia. Então, a conduta médica foi o parto cesáreo
E uma outra paciente foi um parto que estava evoluindo, mas infelizmente nós tivemos que precisamos indicar uma cesárea, que isso eu vou falar no posterior. Então, assim, nós não tivemos algum parto programado, né, ainda com Covid, né? Então, mas independente disso, todas as nossas pacientes, diante de pelo menos uma logística de 3 a 7 dias de sintoma do parto, a gente faz a testagem, né, nas pacientes da área limpa, principalmente, que geralmente a gente tem as pacientes que são cesáreas agendadas em virtude de comorbidades, né, ou histórico obstétrico. Só nesse propósito é que qual nós fazemos essa triagem, tá? Com evolução também de 10 dias, podem ser consideradas recuperadas. Então, assim, sobre a evolução, nós já tivemos pacientes internadas em enfermarias clínica COVID, lá na ala respiratória, no hospital respiratório, e que depois de 10 dias de tratamento, como diz mesmo no protocolo, a gente acabou transferindo elas para a maternidade, e mesmo em transferência, continuaram em quarto de isolamento, visto os 10 dias, né, posterior ao tratamento de sintomatologias, que já são consideradas recuperadas. Então, a gente também já vivenciou isso com 2 pacientes. O centro obstétrico, né, o nosso centro obstétrico na ala respiratória, Marília, deixa eu só te perguntar uma coisa para ficar bem claro. Normalmente, na paciente que chega para atendimento no obstétrico, ou, enfim, vai internar, por algum motivo obstétrico, ela faz o rastreamento com o teste do COVID? Não. Hoje, na maternidade, não. Nós temos até uma reunião amanhã, terça-feira, com o nosso infecto, para a gente começar a implementar isso e fazer, porque antes nós não tínhamos as logísticas, né? E a partir de então a gente começou a pensar nisso, a gente vai começar a providenciar todas as admissões. Marília, mas faz aquela investigação de triagem clínica, né? Isso, fazemos todas. Que é a triagem obstétrica, que é para a gente filtrar e a gente conseguir deixar, né, fazer admissão e atendimento só daquelas pacientes que realmente não têm nenhum tipo de quadro suspeito, nenhuma sintomatologia. Quando tem, elas são desmembradas imediatamente para a área COVID, para a área respiratória. Vocês tiveram alguma paciente que foi triada como negativo e que depois positivou? Ainda não vivenciamos isso. Eu estou perguntando porque a gente trabalha com triagem clínica aqui no HC também, a gente acabou incorporando o teste depois, e nós também não tivemos nenhum furo de triagem clínica. Não tivemos. O que aconteceu, eu não sei se eu posso nem dizer se de repente foi um furo, até se não foi. Nós tivemos uma paciente que na pré-triagem obstétrica, ela estava com tosse, né? Ela deu uma tossidinha e logo assim, e eu estava até perto nesse dia, né? E aí a enfermeira me olhou, eu olhei para ela, aí eu disse assim, eu ia falar o nome, né? Eu lembro o nome dela e eu falei assim, olha, eu preciso que você seja sincera para que a gente consiga cuidar de você da melhor forma possível. Se você tiver qualquer sintoma, você ir para o COVID, isso não significa que você tem COVID, mas a gente precisa rastrear, a gente precisa fazer o teste, porque muitas das vezes elas vêm, até como a gente, hoje mesmo nós estamos vivendo um período de friagem, elas apresentam um quadro resfriado, elas apresentam uma sinusite e elas já ficam preocupadas. Então a gente orienta, tenta melhorar esse medo nelas, a gente vai para a área respiratória, fazemos o teste rápido, né, faz o rastreamento e se negativo elas voltam para a maternidade na área limpa, transferida com equipe assistencial pela área de transição. E não mais por meios próprios. Nós temos, e eu tive, quarta-feira passada, durante o plantão da minha equipe, uma paciente começou a evoluir muito lentamente na maternidade, ela chegou em trabalho de parto espontâneo, e eu soube depois que ela era uma paciente assintomática COVID positiva. A gente ainda não encontrou, graças a Deus. Estamos agora com o número que a gente, desde agosto do ano passado, faz o rastreamento universal das gestantes. Nós estamos agora, em abril, foram 13% das gestantes positivas, eram assim, 13% das assintomáticas que chegavam no hospital eram positivas, agora deve estar em torno de 8%. Essa pré-triagem, ela melhorou muito, porque assim, não é só, chegou, fez a ficha de atendimento e já vai para a triagem obstétrica. Não, ela, antes de adentrar na recepção social da maternidade, ela já passa pela pré-triagem obstétrica, e a partir desse filtro, né, que a gente pede para ela fazer a ficha de atendimento no setor limpo ou no setor respiratório. Tá bem. Melhorou bastante.
Só falando ainda sobre o centro obstétrico, né, que a gente adaptou um leito de isolamento da ala respiratória para evoluir as nossas pacientes quando necessário. E sobre o parto cesáreo, a gente tem uma sala específica dentro do centro cirúrgico, do bloco cirúrgico. Esse centro cirúrgico, ele não fica localizado na área COVID. Porém, todas as vezes que a gente precisou fazer cesárea, a gente faz a logística com o serviço de segurança do trabalhador, com o serviço de segurança do próprio hospital e de higienização. Essa comunicação, ela acontece mediante equipe de enfermagem, equipe médica, para o centro obstétrico, para o centro cirúrgico, e eles organizam essa sala da obstetrícia, né, sala cirúrgica obstétrica no centro cirúrgico, e a gente transfere essa paciente para lá, para, então, realizar os partos cesáreos. Qual é o volume de nascimentos que vocês têm, em torno de quantos por mês? Da área limpa? Não, de geral. Em geral, em média, a gente sempre fica na faixa de 130 a 150 partos. Todo mês eu tenho mais ou menos isso, né? E também a gente trouxe muitas mudanças, né? Eu estou conseguindo melhorar o sentido dos nossos obstetras, né? Respeitarem o empoderamento feminino, então as nossas taxas de parto normal, elas têm aumentado bastante. A nossa demanda é muito alta ainda de parto cesáreo, em virtude de nós sermos, querendo ou não, a referência para os outros municípios adjacentes, né, por nós sermos ainda mais próximos do que a Grande Dourados, que a nossa referência de complexidade é a Grande Dourados. Então, assim, mesmo a gente sendo maternidade de risco habitual, a gente ainda resolve muita coisa, né? Então, a gente ainda tem um número de partos cesáreas moderado, né? Mas o parto normal todo mês está ganhando. Pode passar. Então, ainda sobre as etapas, né, de tomada de decisão, que são relevantes à conduta médica, que eu não vou me adentrar, né? Mas só para relatar que isso é respeitado, eu vejo isso, eu assisto isso, né, na equipe que presta assistência médica. Então, assim, a indicação da via de parto das nossas pacientes, elas são feitas mediante o quadro clínico, né, e evolução desse quadro com COVID. Então, as pacientes que têm um quadro leve, elas geralmente vão evoluir para o parto COVID, independente da doença, né, e é óbvio isso para todos nós, a gente tem respeitado isso, mas quando nós precisamos intervir de alguma forma, essas decisões, elas são avaliadas mediante equipe, avaliado o risco materno e fetal, né, sempre pensando na viabilidade da mãe e do feto, porém, sempre partindo da conduta médica, né, em decorrer do quadro clínico, que eu não vou me adentrar, mas isso acontece. Pode passar. Sobre o parto, né, eu falei como que acontece o parto, a organização, né? E após o nascimento dessa criança, a gente tem todas as orientações pós-nascimento, né? A gente respeita a hora ouro mesmo em pandemia, a gente conseguiu fazer isso com as duas pacientes que eu consegui evoluir para o parto normal. No parto cesáreo, nós tivemos 2 partos que a gente também conseguiu evoluir para a hora ouro, com muito respeito, com muito carinho. Toda a equipe ficou muito feliz, né, que a gente conseguiu fazer isso. E então, assim, essas orientações do binônimo a gente tem conseguido fazer, né? Mesmo em pandemia para essas mães com Covid positivos. Então, a gente tem respeitado as precauções das gotículas, orientado sempre, mesmo em hora ouro, o uso de máscara. Às vezes a gente pega uma mãezinha até no setor limpo, de repente elas tiram a máscara para amamentar, a gente já está ali de olho, que mesmo sendo Covid negativa, elas têm que amamentar usando máscara para prevenir, né, qualquer tipo de infecção para os nenéns. Também em relação... Alguém falou? Não, tá. E também em relação, elas têm muitas dúvidas, né, as mães positivas, eu posso amamentar o meu bebê, e aí o pediatra sempre vem e faz essa conversa, eu também sempre estou lá junto, e aí a gente faz essa troca de cuidado, de orientação e de dúvidas com essas pacientes com Covid positivo que estão amamentando.
Então, assim, além disso, as nossas crianças que nascem na ala respiratória de mães Covid positivos, elas também têm assistência pediátrica, né? Então, a gente não só faz toda a assistência obstétrica, mas a pediatra também. Eu acho importante eu citar isso, né? Porque os nossos bebês, como nós somos Rede Cegonha, mesmo sendo na ala respiratória, a nossa equipe da maternidade, ela vai fazer visita nesse bebê, ela faz todos os testes de triagem neonatal, preconizados dentro da nossa maternidade. A gente faz o rastreio de cardiopatias congênitas através do teste de coraçãozinho. Esse bebê não sai da unidade enquanto ele não tiver um teste efetivo, né, para receber alta, enquanto ele não estiver dentro dos critérios de alta, né, nem ele nem a mãe. A gente faz todo o aporte imunobiológico, né, que é as primeiras vacinas, os primeiros dias de vida, a gente já faz, o bebê já sai com BCG e hepatite B, dependendo do peso desse neném, né, o pediatra avalia e dá as condutas. Então, toda essa parte de cuidados com o recém-nascido é realizado mesmo em área COVID. Porque o que a gente pensou? A nossa equipe assistencial, ela é bem diferente da nossa equipe da maternidade, que é todo mundo ali vivendo aquilo 24 horas. E com a pandemia, a gente precisou de outros profissionais, né? Então, por isso que a gente precisou fazer toda essa adaptação. Então, todas as vezes que nós temos pacientes na ala respiratória da obstetrícia, a gente vai para lá o tempo inteiro, né? E sem contar que a gente fica lá, né? E tem a equipe da ala respiratória que cuida desses pacientes. Então, qualquer tipo de assistência, a gente tá lá, a gente vai lá, o médico obstetra tá junto o tempo todo, e a gente da parte da enfermagem obstétrica também, e a minha equipe, quando precisa fazer toda essa parte de triagem neonatal, a gente também vai pro COVID, né? Todo mundo respeitando toda a paramentação. Lá na ala respiratória, a gente tem todo o suporte para os profissionais também. A gente tem lugar para troca de roupa, para descarte dessas roupas, para banho e higiene do profissional, para que a gente possa voltar a retornar para o outro hospital. Que a gente até brinca que nós somos 2 hospitais hoje, né? A gente começou com um PSzinho e hoje nós temos um mundo lá dentro do regional. Marília, vamos já... Pode passar? Vamos ser rápida, 20 minutos já foi. Vixe, meu Deus, tá bom. Então, ainda num protocolo, ele fala do cuidado com esse paciente, né, após a alta, contrarreferenciado à unidade básica de saúde. A gente realiza isso através do plano de cuidado integrado da linha materna e infantil de alta hospitalar para atenção primária em saúde. Esse plano integrado ele foi realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde, né, e aí a gente fez uma adaptação nele, e nós estamos utilizando o mesmo plano de cuidado integrado lá da maternidade limpa, vamos dizer assim, o mesmo para a área COVID. Então, todo paciente obstétrico e o seu recém-nascido, ele sai com esse plano de cuidado entregado, pode passar, que é onde a gente manda informações da atenção de risco habitual para atenção básica sobre a continuidade da assistência do puerperal e de puericultura, né? A gente pode passar, a gente caminha esse paciente com essa mãe para fazer as consulta puerperal, controle de triagem, toda a questão normal, citopatológico de colo do útero, se tiver curativo de cesárea, tudo que a gente faz com o paciente em condições clínicas sem COVID, a gente está preconizando mesmo para nossos pacientes com COVID positivo, além de todos os cuidados, pode passar, relacionado às precauções, né? Nessa aba, a gente tem as informações relevantes, que geralmente no COVID é o que a gente tem feito, relatando sobre o quadro clínico dessa paciente, quantos dias ela tem de sintomatologia, como que ela está sendo contrarreferenciada, como que ela vai chegar lá na atenção básica, né, e essa logística, ela também é feita pelo município, pela vigilância epidemiológica do município, eles entram em contato direto com o paciente, geralmente esse primeiro contato é feito via WhatsApp, né, comigo mesmo aconteceu quando eu tive COVID, e eles estão o tempo todo investigando, em contato com essas pacientes, para que a gente consiga assistir elas, né, enquanto município, após a alta do hospital.
né? Enquanto hospital, a gente trabalha até nesse sentido do plano de cuidado integrado. Depois disso, já é o município. Pode passar. Esse slide é só para me contar um pouquinho da minha experiência enquanto enfermeira obstetra nessa pandemia. Então, como eu disse, nosso primeiro parto COVID positivo no município foi de uma paciente que o sonho dela era parir, né? Era uma primigesta. E foi a minha primeira paciente, minha e do meu colega, né? Do médico que estava comigo. E a gente tinha muito medo. A gente virou um para o outro e falou assim: vamos com medo mesmo, né? E a gente vai conseguir, vai ficar tudo bem. E a gente evoluímos ela na área respiratória. É uma paciente que eu respeitei até onde eu pude respeitar, mediante a fisiologia dela também, eu e o médico, para evoluir, realizar o sonho dela. Era uma paciente que tinha uma comorbidade, era uma paciente asmática com quadro de COVID leve, né? Então, assim, ela ficou conosco na nossa sala de parto improvisada, né, que era o isolamento. A gente evoluiu ela até 4 centímetros, e diante disso, nós precisamos indicar uma cesárea, porque depois de horas de evolução de trabalho de parto, a gente não conseguiu, por meios fisiológicos e naturais da própria paciente, de evoluir para um parto normal. Então, infelizmente, essa nossa primeira paciente, nós não conseguimos evoluir, ela virou cesárea, por questões mesmo do feto, né? Já estava começando a entrar em viabilidade, já estava fazendo um risco para TAC, a gente tomou medidas obstétricas que pudessem melhorar isso, e não conseguimos, e infelizmente tivemos que indicar uma cesárea. Mas o medo, a expectativa que, principalmente eu fiquei enquanto enfermeira obstetra, né, de nunca ter assistido um parto, a gente estava em pandemia, num Covid, foi meio assustador, mas no final tudo ocorreu bem, nós ficamos muito felizes. O parto aconteceu, toda a logística que estava escrita no papel, a gente viu acontecendo, né, que sobre os nossos fluxos, quem era acionado, a comunicação efetiva que ocorreu, e aí naquele primeiro momento com essa paciente a gente conseguiu ver que a gente estava pronto para qualquer outro tipo de situação, e que nem nós mesmos que estamos na linha de frente acha que estamos prontos a qualquer momento, e com aquela primeira paciente a gente conseguiu vivenciar isso, foi até bem emocionante para todos nós. E uma outra paciente que também foi bem interessante foi uma secundigesta que chegou e me acionaram, né, para ir lá ver essa paciente junto com o médico, e quem acabou examinando ela de imediato fui eu mesma, e examinei no ato do exame do toque vaginal, ela já estava com 10 centímetros de dilatação, foi uma paciente que veio transferida via CORE de um município adjacente, e na admissão dela, no próprio pronto-socorro, eu já examinei, ela estava com total cefálico, BCF ótimo, ela não tinha comorbidade, era 38 semanas, né, ainda veio aquele susto, meu Deus, que a gente tem a margem de erro, levamos ela para a sala de parto, higienizei ela, ofereci uma posição de parto para ela de banqueta, e ela aceitou, ela estava bem, não tinha quadro de dispneia, nenhuma das nossas pacientes que estavam evoluindo para o parto normal, e essa segunda paciente a gente conseguiu o parto vaginal com muito sucesso, com hora ouro, toda a equipe emocionada, né, o pessoal da UTI, todo mundo veio, queria ver o bebê, estava tudo bem, e aí, né, eu disse, não, a gente não pode, depois vamos ver só de longe, deixa vocês verem de longe, mas foi muito gratificante poder ajudar aquela mãe que, eu lembro que ela pegou na minha mão e disse assim, eu tô com medo, ela falou para mim, o meu primeiro bebê não foi assim, né, e ela veio realmente naquela ambulância, com aquela ansiedade do Covid, e eu disse assim para ela, eu tô aqui, eu vou te ajudar, a gente vai conseguir, tá bom? Aí ela, tá bom. E aí a gente conseguiu evoluir, então foi muito interessante esses 2 primeiros partos que nós tivemos. Depois disso, nós tivemos mais outros 3 partos, 2 pacientes cesáreas por conta de um histórico obstétrico mesmo, não tinha como ser parto normal, então a gente acabou evoluindo para o parto cesáreo, mas toda a logística aconteceu, toda a questão de hora ouro, tudo ocorreu bem, e elas tiveram alta, logo depois, né, dos 2 dias seguintes pós-cesáreas, elas já tiveram alta, então ocorreu tudo muito bem, inclusive uma dessas pacientes era esposa de um dos nossos funcionários.
E um outro quadro, em uma dessas, infelizmente, a gente teve um óbito de um feto, porque a gente já recebeu assim, né? Então, nós só não tivemos sucesso nesse porque nós já não conseguimos reverter o quadro, né? Já chegou mesmo com muita hipoxemia, em sofrimento, e a gente tentou viabilizar a mãe. Então, depois dessas duas experiências, que foram as duas primeiras, é isso que eu tenho para comentar com vocês, né? Tenho muito mais, mas não posso falar tanto. Se tiver perguntas, vocês podem me fazer em relação aos dados. Eu até tenho, não coloquei na aula, mas eu tenho eles. A vigilância também tem um pessoal que está assistindo conosco. Uma outra coisa também bem interessante enquanto vivência, né, enquanto a minha experiência, é que no começo, antes da gente ter esse parto, né, os partos começarem a acontecer, a gente não tinha pacientes internadas. E aí começaram a ter também pacientes internadas, e não era uma experiência dos próprios funcionários Covid. E diante disso a gente começou a dar treinamento, eu mesma fui lá, dei treinamentos e percebi na equipe muito interesse, muito entusiasmo em cuidar das nossas pacientes obstétricas, né, porque, querendo ou não, a obstetrícia para algumas pessoas causa um pouco de medo, né, assusta, por conta de peculiaridades que só a gente tem. Então, assim, a Covid, ela trouxe muitas coisas ruins para toda a sociedade, mas para a gente, enquanto profissionais, ela trouxe o mérito da gente não ter medo e nem anseio de vivenciar o que está na nossa frente. Né? Então, principalmente falando-se de obstetrícia. E para a gente, enquanto hospital regional, isso foi muito gratificante, porque nós evoluímos quanto hospital, né? Evoluímos enquanto referência, e os dados mostram isso da nossa assistência. Eu ia pedir para passar. Essa fotinha eu posso publicar, mostrar para vocês, porque eu tenho um termo, né? Essas duas primeiras fotos foram nossos partos normais. E essa terceira foto foi uma paciente, que inclusive é até minha amiga, teve Covid positivo, ficou muito grave, e essa semana ela pariu com a gente. Mas eu acho que é isso. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta... Marília, eu achei muito legal que você falou do medo, né? Eu acho que quem ficou trabalhando no Covid teve que lidar com o medo, que esse medo nem sempre foi explicitado, né? Porque, na verdade, eu fiquei aqui no HC, foi o lugar que mais recebeu casos de gestante com Covid, talvez no Brasil inteiro, né? Só em UTI a gente teve 190 pacientes agora, gestante ou puérpera em UTI, né? E quando você fala do medo, eu acho muito significativo, porque, assim, primeiro, o medo do desconhecido, né? Segundo, o medo de morrer também. Né? Então, e eu acho que são medos que a gente não fala, né? E agora vem uma outra situação que eu acho que é importante a gente falar, né? De também minimizar os riscos. Né? Por exemplo, eu vou confessar para vocês que tem uma coisa que eu sou extremamente radical, e não sei se vocês viveram morte materna. A gente viveu 13, né? 13 de 190 pacientes é um número extremamente baixo, né? Mas viver 13 mortes maternas é uma coisa terrível. Então, por exemplo, para mim, o pai não fica com a mãe com Covid positivo. Vou te dizer por quê. Porque eu não quero que essas crianças, não só 13, mas todas as outras que são filhos desses que estavam em casa, corram nenhum risco de perder o pai ou a mãe. Tá? O pai e a mãe, na verdade, né? Então, eu acho que é assim, e isso vem muito da vivência da gente, né? Então, eu acho que assim, só queria chamar a atenção que assim, não estou criticando, eu acho que são opções, né? E essas opções, por exemplo,
Gostei da Elaine de Cáceres, está escrito aqui, né? Se você tem dúvidas do que é certo ou errado, basta pensar no que não gostaria que fizessem com você. Se fosse o meu marido, não entrava, não. Não, mas se fosse marido de outro, entrava, não é? Então, eu acho que achei bem interessante que eu estava falando e li o que a Elaine colocou aqui, né? Mas, independente das escolhas, eu acho que é muito importante que a gente não perca a noção da segurança. Né? Vi que mesmo quando vocês estavam ali, está todo mundo de N95, né? Você está com a sua amiga de N95, então eu acho que é muito importante e a gente cuidar desse medo, né? Eu acho que no começo o medo da gente era tão grande que eu lembro da CCIH dizendo para a gente assim, para transportar um paciente de um lugar para o outro tem que ir de cadeira de rodas, porque ela não pode pôr a mão em nada, porque pode pôr a mão num lugar e depois outro vem, põe a mão e pega a Covid. Né? Então, eu acho que a gente aprendeu muito com essa doença e acho que você tem toda a razão, todo mundo cresceu muito. Né, de entender, de humanizar, de achar caminhos para a humanização, né, acho que, assim, se eu for descrever uma das coisas mais emocionantes que tem, quando mesmo por videochamada, a gente apresenta um bebê que nasceu para uma mãe que estava entubada e que não viu o nascimento, né, a hora que ela desperta e que a gente mostra para ela, numa videochamada, ó, esse daqui é seu filho, está ali no berçário, e a gente tem feito uma coisa também, assim, a gente enche a parede do quarto da UTI de fotos da criança, né? Então, aqui é um dia, aqui é uma semana, aqui é 10 dias, né? Porque eu acho que a Covid não pode roubar isso da gente. Então, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo, né? Pela sensibilidade na área respiratória, montar locais adequados, né? Então, montar um PPP, não é porque foi para lá que a gente não vai deixar ter um parto normal. Isso. Então, queria parabenizar vocês, acho que é um trabalho incrível, viu? Obrigada. E quando a gente fala assim, que vocês viram na foto o pai junto, é porque foi exatamente isso. Não é porque é um parto Covid que eu não vou oferecer para ela o que eu tenho de melhor, que é do outro lado, sabe? Então, a gente quis deixar mais próximo, com muito cuidado, para que a gente não perdesse esse carinho mesmo pelo próximo, essa empatia pelo próximo, e principalmente porque eu lembro, esse primeiro ele pediu para mim, né? Disse, deixa eu ficar perto dela, deixa eu ajudar ela. Então, eu não tinha como não deixar, né? Então, se era um quarto que só tinha eu, o obstetra, ela... Por que eu não podia deixar o pai ficar ali junto, né? Por que eu não podia respeitar esse momento deles? E era tão sonhado, era o primeiro filho, era o sonho dela era ter normal. Nossa, vocês não sabem como a paciente ficou depois, sabe? Ela até se subjugando que a culpa é como se tivesse sido dela de não ter conseguido evoluir para o parto normal. E aí depois a gente, com muito jeito, a gente conseguiu melhorar isso, com atendimento psicológico, porque ela se cobrava demais. Então, a gente não pode esquecer que não é porque a gente está vivendo essa tempestade que a gente vai esquecer que nós somos seres humanos também, né? Marília, apesar do meu hospital ser um hospital para pacientes críticas Covid, nós permitimos também o acompanhamento pelo pai no parto, claro, não da paciente que vai ter o filho na UTI ou no bloco cirúrgico, né, paciente muito grave, mas a paciente que está em trabalho de parto, a gente entende que ele está morando com essa mulher antes do parto, ele vai morar com ela depois do parto. Então, se houvesse contaminação, provavelmente já teria acontecido. De qualquer maneira, a gente não permite que a paciente troque de acompanhante. É só aquele acompanhante o tempo inteiro. Isso. E ele, uma vez saindo da sala, ele não volta mais. Ele não pode ficar zanzando pelo hospital, indo e voltando. E no alojamento conjunto, ele fica com a paciente também num quarto privativo. Uhum. A gente também faz essa mesma logística, a ressalva no alojamento conjunto, porque como nós somos 2 leitos e o quarto é pequeno, a gente não consegue ofertar isso. Quando o nosso isolamento da sala de parto está vazio, a gente deixa assim o acompanhante ficar o tempo todo, e é exatamente isso, o mesmo acompanhante. Vocês tiveram algum acompanhante que positivou? Nenhum. Não. Nenhum que a gente saiba, né? Não, então, mas tem um segmento? Tem.
Eu também eu não tenho nenhum paciente, nenhum acompanhante que tenha dado positivo. Não, estou dizendo assim, se ele for dar positivo, ele vai dar positivo 14 dias depois do contato. Uhum. Ele não vai dar positivo enquanto está internado. A não ser que ele já tenha Covid. Então, provavelmente eles moravam juntos, então, frequentemente até o marido teve antes. E a paciente chega relatando que o marido estava com sintoma antes. A nossa também foi assim. A primeira, ele não teve Covid nem depois de 14 dias, até hoje, porque depois de todo esse contato, eu acabei criando vínculo, né? Sim, legal. Então, eu criei vínculo afetivo mesmo. E aí eu consegui ter esse contato, não teve mesmo, até então não tiveram Covid o pai, né? Da outra paciente, que era minha amiga, inclusive, que eu mostrei na foto, ela já chegou porque o marido dela já tinha tido Covid, então provavelmente ela deve ter se contaminado dele, né? Porque ela já chegou, ela já tinha um teste Covid positivo da unidade básica de saúde, ela tinha comorbidade, né? Já tinha um parto cesárea anterior, já veio positivo. Quando ela procurou a atenção especializada, que foi a gente, ela procurou por conta de um quadro de dispneia, né? Chegou mesmo com uma saturação de 80 e pouco, foi caindo cada vez mais, até que a gente precisou entubar e fazer a contrarreferência dela para a cidade de Dourados. E aí, de Dourados, ela ficou um quadro grave, bebê viável, graças a Deus, e aí, quando ela melhorou, recebeu alta para o alojamento conjunto, diante disso, ela voltou para a maternidade do Hospital Regional, depois ela teve alta. E aí, mediante a alta dela, a gente já programou a cesárea, que foi agora, dia 25 de junho. Ela teve internada na UTI, teve alta grávida. Teve alta grávida. Teve alta grávida. Muito legal. Muito bom. A equipe inteira feliz, vocês não fazem ideia, o hospital inteiro feliz com ela. Porque... eu faço ideia, uma festa, cada vez que tem uma alta de CTI, eles fazem uma festinha para sair do paciente. Marília, essa cesárea foi ontem, né? Isso, dia 25. Então é coisa bem recente, ela ainda está internada. Dia 25. Sexta-feira. Foi. Não, dia 25 foi sexta-feira. Ela deve ter recebido alta hoje. Não, ela recebeu alta no domingo. Domingo? Domingo ela recebeu alta. Depois dos testes de triagem neonatal do bebê. Tá, eu queria só fazer dois destaques. A gente, com relação aos testes rápidos de Covid, a gente está implantando agora como uma rotina de todos os serviços, porque a nota técnica saiu sexta-feira. Então, a partir de segunda-feira, por isso que você está sendo chamado para uma reunião, a gente vai exigir que todos os serviços utilizem para qualquer procedimento os testes rápidos, usando a norma técnica que a gente deliberou junto com a vigilância epidemiológica. Tá? Então, e por isso que provavelmente você está sendo chamada para uma reunião. Tá. Mas a gente tem essa logística assim, a gente consegue fazer em todos os pacientes. O teste rápido que vocês têm é de antígeno ou de anticorpo? Antígeno. É o que o Ministério mandou essa semana, esse mês agora, foi de antígeno. Eles enviaram para a saúde indígena, que é para outros fins e também para gestantes, né? E enviaram para a gente dispor em todos os serviços que atendem mulheres grávidas, para qualquer procedimento. Então, eles comentaram que vai sair uma nota técnica, mas como está demorando, a gente mesmo fez a nota técnica, utilizando os critérios, e já está na rua a partir de hoje. Uma pergunta que não tem nada a ver diretamente, como é que está a vacinação de gestantes de vocês? Então, eu fiz um slide falando sobre a vacinação. Deixa eu até abrir aqui. Ela queria, na realidade, ela queria mostrar, porque a gente tem um sistema que chama vacinômetro, e que registra diariamente todas as vacinas, a gente sabe, a segunda dose, terceira dose. E na reunião do comitê, que foi a semana passada, a gente fez um trabalho muito com a Sociedade de Ginecologia, Pediatria e o comitê, e a gente conseguiu derrubar
na nota da imunização, que pedia que todas as gestantes sem comorbidade precisava da consulta médica. Então, nós retiramos isso. Então, agora, a gestante sem comorbidade vai nas unidades de saúde e vai ser vacinada tranquilamente, sem problema nenhum. Parabéns. Tá? Alegria enorme, Hilda. É uma felicidade, felicidade. E vocês estão tendo uma boa resposta das gestantes? As gestantes não estão se recusando a serem vacinadas? Não. Então aí a gente viu assim que, infelizmente, por exemplo, eu pensei que ela ia comentar também, Ponta Porã, até o momento, não teve óbito do município de Ponta Porã, óbito materno. Isso. Só teve um caso importado do Paraguai. Exato. Tá? E, infelizmente, a gestante chegou já em estado bem avançado, foi transferido para Dourados, mas veio a óbito e não era do nosso país. Isso. E com relação a número de óbito materno, infelizmente, nós estamos com 32 óbitos maternos por todas as causas. Em 2020, mesmo na pandemia, a gente fechou com 16, sendo 2 por Covid, e esse ano nós já estamos com 17 óbitos por Covid, desses 32. Isso é do Estado? Do Estado todo. Tá? Mas é assim, pelo número de nascidos vivos, a gente está assim, muito agoniado, porque a gente nunca teve em um espaço tão pequeno tantos óbitos maternos, né? Todo mundo está vivendo isso. E a gente organizou e vai sair no ar, a gente acredita que nessa semana ou na outra, uma grande campanha do Estado, aí a gente buscou o patrocínio da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia e dos planos de saúde para fazer uma grande divulgação de que a gestante, a importância dela vacinar, de divulgar os dados, mesmo de massificar a informação para as gestantes. Então, assim, a nossa luta agora é vacinar a gestante, não tem outra saída. Hilda, tu acabou de me dar uma ideia. Eu acho que a nossa Unimed Porto Alegre podia entrar, porque a Sociedade de Ginecobstetrícia está fazendo uma campanha muito intensa de vacinação, mas eu acho que as operadoras de saúde podiam realmente participar. Aqui as operadoras, como as operadoras nunca tinham óbito, elas começaram a ter óbito. Então, elas assumiram para si muita responsabilidade. Elas participam agora do comitê, elas fazem parte, elas estão, assim, dispostas. Revista delas, elas publicaram muita coisa sobre óbito materno, assistência com Covid, protocolos. Tá? Essas parcerias são excelentes. Então, a gente está buscando de tudo que é buraco que existe para a gente reverter essa situação, nós estamos tentando, viu? E, assim, a sorte nossa no nosso estado foi a gente ter um comitê de mortalidade materna e infantil já com um propósito muito claro que é preciso enfrentar isso. Então, assim, todo o segmento do comitê tem participado. Até a Maiara, quando eu convidei ela, falei, não, vai em frente, nós vamos conseguir. Porque foi de última hora, né? Ela falou, não, eu já assisti a reunião dos comitês, eu acho que eu dou conta. Eu falei, então, vamos embora. Tá? Então, assim, a gente nunca enfrentou, eu já estou há quase 12 anos no programa de assistência à mulher, no comitê, 8 anos frente ao comitê. Eu acho que a gente nunca vivenciou esse momento tão difícil. Mas, ao mesmo tempo, a gente nunca evidenciou a preocupação de todos os órgãos envolvidos, sabe? Então, a gente acredita que com a vacinação e com essa divulgação dessas mídias, a gente vai melhorar a cobertura vacinal em gestante. Ela queria apresentar, eu não sei se ela quer apresentar o dado que ela trouxe. De imunização? Alô? Oi? De imunização? Que eles perguntaram. Então, eu tinha colocado no slide, mas eu acabei tirando, mas eu tenho os dados aqui. Mas só fala. Então, nós contabilizamos os dados da seguinte forma, de gestantes com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades e gestantes e puérperas sem comorbidades. Gestantes e puérperas sem comorbidade, nós conseguimos alcançar 314 pacientes. E
Com comorbidade, nós alcançamos 53 pacientes. Então, de cada uma dessas, a gente tem um dado de um número X das vacinas AstraZeneca e Pfizer, né? Então, assim, das puérperas com comorbidade, nós conseguimos fazer com a Astra 31 e com a da Pfizer 22. Num total de 53 pacientes gestantes e puérperas com comorbidades. E gestantes e puérperas sem comorbidades, nós conseguimos vacinar 314 com a AstraZeneca e 85 com a vacina da Pfizer, num total de 399. Então, aí, dentre todos esses números com e sem comorbidade, nós temos um público vacinado de 452 pacientes gestantes e puérperas. E aí, agora, com esse protocolo que chegou novo, que a gente pode vacinar todas elas sem necessidade do laudo médico, vai ser ainda perfeito para todos nós. Que bom. Parabéns. O laudo dá medo, né, Marília, né, Hilda? Não, e elas cria uma insegurança. Aqui em Ponta Porã, elas me procuram muito pelas redes sociais. Então, eu recebo muita mensagem. Eu posso fazer? O que você acha? Eu vacino ou não vacino? E eu sou super a favor da vacina, então eu consigo comprar todas elas. Aí eu tiro essas dúvidas e elas vão. Aí eu mando mensagem e pergunto, e aí, foi lá? Como foi? Posta uma foto. A gente tem que incentivar esse lado também. Mais alguma pergunta? Não, parabéns. Acho que vocês levaram de um jeito muito suave uma coisa que é muito pesada. Foi, verdade, foi. E isso também é um mérito não só da direção do nosso hospital, mas dos nossos profissionais que atuam conosco, e todos são muito empáticos, e como na própria maternidade do hospital, a gente já trabalha essa linha de respeitar a mulher e de assistir a mulher a parir, e não intervir, né? Então, é aquela coisa mesmo, de sentar, botar a mão atrás, esperar a mulher assistir, né, o parto. E a gente tentou levar isso para o Covid, a gente está conseguindo, e a gente vai conseguir ainda mais, até isso acabar. Que bom. É isso mesmo, gente. Parabéns, viu? Foi sensacional. Gostei muito de conhecer vocês. Que bom. Juro que eu fiquei pensando aqui se por acaso eu discuti esse caso de Dourados, viu, Hilda? Eu andei discutindo alguns casos aí do Mato Grosso, por isso que eu fiquei pensando. Mas ver uma paciente entrar gestante, sair gestante, depois ter um parto com toda a humanização, com todo o carinho que ela merece, a gente fica muito feliz, viu? Aconteceu aqui com a gente. Não, muito legal, parabéns, viu? Tá, obrigada. Parabéns também para todo mundo. Nós somos todos merecedores de muita saúde. Isso mesmo. Doutora Rosana, eu só queria, assim, rapidamente apresentar, e depois quem tiver interesse entra, é o vacinômetro, que é mais ou menos o que é o painel do observatório, tá? Já abri aqui e já estou vendo. Achei muito legal. Muito legal mesmo. Então, aí a gente aqui vai fuçando no vacinômetro. Aí já tem o percentual de vacinado, qual a cobertura, quantas vacinas teve, quantas era imunizada a primeira dose. E tem, inclusive, de cada município, como você vai vendo aí as curvas, os mapas, tá? Então, é bem parecido com o que vocês fizeram. Sim, eu acho que quanto mais a gente deixar os dados públicos, né, Hilda, melhor fica para todo mundo. Tá, então é assim, está disponível. Parabéns. Aí. Hilda, uma sugestão, coloca o número de gestantes, se vocês puderem colocar, ia ser muito interessante. É só escolher, espera aí que a gente vai escolher. Ah, pode escolher? É só escolher, deixa eu achar aqui onde eu vou, porque eu fuço. É parecido com o observatório mesmo. Agora deixa eu achar onde que tem, Carol, você que já me futricou. Carol? Cadê? Seleções. Hã? Seleções. Vem aqui, Carol. Cadê Carol? Eu estou perdida agora.
Seleções está onde, Carol? Conta para mim. As seleções... Ah, no cantinho aqui, já vi. Lá em cima, gestante, puérpera, com convite, quantas... Ai, que ótimo! Tem Muito legal. Muito interessante. É só clicar aí que a gente vai conseguindo quantas primeiras doses, quantas segundas. Até mandei esse link aqui para o pessoal também. O link está no site, Paulo. O link está no site também, já colocamos aí. Ai, eu vou buscar isso. Tá? Gente, adorei. Muito legal. Muito legal, parabéns. Tem que futricar aí nos painéis, aí tem tudo. Assim como a gente futrica lá, é o mesmo que vai. Esse é o vacinômetro, né? Uhum. Muito bom. Esse link que está aqui, Mais Saúde? Mais saúde. Aí a gente entra no vacinômetro que está aqui, ó. Certo. E aí embaixo eu já vi que ele tem até por cidades, né? Tem por todos os municípios, a gente vai sabendo, vai acompanhando. E o secretário acompanha do gabinete, porque caso nenhum município tem população indígena, cota vacinada, aí se por acaso ele percebe que não está vacinando, ele já dá um ataque. Muito interessante. Nossa, ele vai aparecer. Muito bom. Tá? Aí a primeira dose, segunda dose, por município, percentual de cobertura, tem tudo. E aí você ainda consegue alterar na bolinha também. Rodar a circunferência, aí você sabe por cada um a cobertura. Ah, já mexi aqui, já adorei. Super interessante. Muito interessante. Vou sugerir isso também. Eu vou colocar no grupo lá da maternidade. Então, está disponível aí no site, tem outros painéis que em breve vai ter o nosso da mortalidade materna e infantil. Nós estamos terminando de fazer. Ótimo. A gente depois mandar tudo para a gente ficar vendo também. Aí você já pode entrar e fuçar à vontade. A gente vai aprendendo, mexendo. Muito bom. Parabéns. Ótimas ideias, gente. Compartilhar sempre é bom, né? É verdade. Ótimo. Quando será o nosso próximo encontro? Oi? Quando será o nosso próximo encontro? Qual o encontro? Marília, qual encontro? Meu com você ou com o grupo? Com um grupo de especialistas. Aqui do estado de Mato Grosso do Sul tem a doutora Vanessa no dia 12, mas assim, o grupo, eu acho que todas, de manhã e à tarde tem estudos de Covid, mas é estudo, aquilo que eu te falei, nós vamos fazer uma coisa diferente, não é porque é o tradicional. Porque eles apresentam um caso, conforme a gente apresenta no comitê, mas como não deu tempo, falei, vamos embora, né? Mas eu acho que é ótimo, Hilda. Eu acho que tudo está válido, né? A gente trocar experiência é muito, muito importante para a gente conseguir progredir, tá bom? Parabéns, gente. Tudo de bom para vocês. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Marília, Hilda. Tchau. Muito obrigada, Marília e tal. Obrigada para todos. Obrigada. Tchau,